Jovem blogueira, conhecida na internet por falar da luta pessoal contra a depressão, mas que acabou vencida pela própria doença. Prestem atenção nos sinais que as pessoas dão. Abandonada às vésperas do casamento pelo noivo, que esta semana falou pela primeira vez depois do que aconteceu. Ela tentava muito também, sofria muito com isso também. Piores momentos da minha vida. Como enfrentar esse problema que atinge milhares de brasileiros? Instabilidade de humor é doença. A pessoa que tem isso não tem culpa disso. Será que a exposição na internet pode ajudar? E qual deve ser o impacto dessa atitude desesperada na vida de quem se espelhava na luta de Aline? O dia era para realizar um grande sonho. Aline segue em direção ao altar, mas sabe que o futuro marido não está à espera. É que o noivado acabou de forma brusca, às vésperas do casamento. Mesmo assim, ela resolveu seguir sozinha com a cerimônia. Uma decisão audaciosa, que para muitos parecia o sinal de que ela tinha superado a desilusão. E aí a gente achou que era a volta por cima. Mas um dia depois, Aline tirou a própria vida. Às vezes parece que é mentira, sabe? Quase uma semana depois, Orlando, o noivo, aceitou falar com exclusividade ao Domingo Espetacular. Os dois estavam juntos há 2 anos e há 9 meses dividiam a mesma casa. Orlando conta que a rotina não era fácil. Era uma rotina de sofrimento mútuo ali dentro, entendeu? Era uma tortura psicológica para todo mundo que frequentava aquilo dali. Um dia antes do casamento, Orlando mandou para Aline uma mensagem pelo celular, dizendo que não se casaria mais. 6 meses. Segundo a família, Aline foi diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade, ainda na adolescência. Ela dizia que queria morrer. Ela sempre relatou que queria morrer. Ela já tomou remédios várias vezes. Tinha que levar para o hospital, fazer lavagem estomacal, várias vezes. Assim como PC. Essa vontade de não mais viver. O casamento era um sonho. Estava tudo planejado para acontecer no último domingo. Ela alugou aquecedores, porque o lugar era frio. Ela mandou fazer chalezinho para as pessoas. O sonho dela era vestir um vestido de noiva. Mas a desistência de Orlando mudou toda a história. A resposta da noiva veio pela internet. Aline escreveu: "Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando. Então hoje caso comigo mesma, em nome da minha vida nova." A jovem registrou cada detalhe da cerimônia e da festa. Postou tudo nas redes sociais. Mas em menos de 24 horas, Aline tirou a própria vida. O caso chamou atenção para uma doença grave, que atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo: a depressão. Aline, que estava estudando psicologia, fazia uso de remédios controlados e sessões de terapia regularmente. A família tentava ajudar. A gente sempre tentou exaltar as coisas boas, né? Mostrar que a vida tem coisas boas e ela não conseguia enxergar. Aline não costumava se esconder nas redes sociais. Pelo contrário, ela criou na internet um perfil para falar de assuntos que conhecia bem: depressão e ansiedade. Mostrava para os milhares de seguidores os dias bons e os ruins da vida dela. Dizia que se expor era uma maneira de ajudar outras pessoas que lutam contra as mesmas doenças. Tem até um post dela que tem 2 fotos, ela toda maquiada, toda arrumada, porque ela era muito vaidosa, e outro que ela está totalmente deitada, sem nada, sem banho, ela ficava às vezes, e ela falava: é a mesma pessoa doente. Um dia eu estou bem e outro dia não. É um dia após o outro.
Raíssa tem 27 anos, também sofre de depressão. O que você sente? Às vezes eu não tenho vontade de viver. É isso que a depressão nos traz. Ela trabalhou com a Aline e depois disso passou a seguir a amiga na internet. Conta que os depoimentos da blogueira a estimularam a encarar o problema de frente. Ela foi muito corajosa de criar uma página só para falar disso. E depois que realmente fui me aprofundar no Instagram dela, eu comecei a fazer umas postagens também sobre a minha vida, sobre o meu caso, a minha depressão, o meu transtorno de ansiedade. Raíssa lembra bem como se sentiu depois de receber a notícia da morte da amiga. Na segunda-feira eu não dormia à noite, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar, porque eu ainda não acreditei que ela tinha feito isso. E faz questão de dizer como a Aline a ajudou nessa difícil caminhada. Ela te deu coragem para falar sobre... Ela me deu coragem, porque então eu estava retraída, estava assim, com medo, porque eu tenho medo de me expor. A maioria do meu tempo eu passo dentro de casa. Passo muito tempo dentro de casa. E a psicóloga já falou para mim que não é bom. Para o psiquiatra, a morte de Aline pode ter um peso negativo sobre os seguidores dela. Ele também chama atenção para um detalhe. Quem de alguma forma se identificar com essas oscilações e variações dela, que ela apresentava no Instagram dela, que ela apresentava nessa vida pública dela, tem que ficar atento, porque muito provavelmente ele também é portador de um quadro de oscilação de humor, de um quadro bipolar, que é um quadro que tem tratamento específico, tanto em nível de terapia quanto em nível de medicação. Para ele, as publicações de Aline na internet dão indícios de que ela poderia estar enfrentando um quadro de bipolaridade. Gente, o que eu posso querer mais, Deus? Que é uma oscilação no humor. Todo mundo tem oscilação de humor. Todo mundo vive essa variação entre excitação e depressão. Na bipolaridade, o que você tem é um exagero, é uma superintensificação desse tipo de sentimento. E esse sentimento, ou para cima ou para baixo, de fato, de verdade, ele causa uma distorção na forma da pessoa perceber o mundo. Outro ponto que chama atenção é o fato de Aline ter se envolvido em uma relação séria, enquanto se tratava da depressão. O psiquiatra explica que uma das maiores dificuldades para uma pessoa deprimida ou em quadro de alteração do humor é o relacionamento amoroso. A vida a dois com uma pessoa bipolar é instável. Então aqui agora, nesse instante, ela diz que te ama, que você é o máximo, e se ela tiver uma ciclagem rápida, o ciclo de polaridade dela for rápido, daqui 2 horas ela diz que você é o pior ser humano, que ela te odeia e te trata com raiva. Dias de euforia, outros de tristeza profunda. A depressão apresenta diversos sintomas. Alguns deles podem ser percebidos com mais facilidade, como a mudança no comportamento, o isolamento, choro frequente, a baixa autoestima e a falta de vontade de fazer atividades simples do dia a dia. No caso de Aline, a decisão de casar consigo mesma pode ter sido tomada durante uma crise de euforia. O fato chamou a atenção da internet. De uma hora para outra, o número de seguidores dela triplicou. Para uns, ela se tornou um exemplo. Para outros, foi alvo de críticas. Uma pessoa escreveu: o que não fazem para ganhar seguidores. Esse avalanche de críticas pela internet foi o que eu acho que foi o ponto final da vida da minha sobrinha. Para o especialista, em casos como o de Aline, a exposição exagerada tende a agravar ainda mais o quadro de depressão. E a avalanche de opiniões contrárias pode ter um efeito devastador. Porque na hora que ela faz a descida com a crítica dos haters, e o fato de ser muito público, de ela ser muito atingida, faz com que o pico depressivo, o pico de humor depressivo seja muito mais intenso. É a última vez que eu me pronuncio aqui sobre essa palhaçada de eu estar querendo me promover
sobre um dos piores momentos da minha vida. A família espera que o que aconteceu com a Aline sirva para chamar atenção para a gravidade da doença. Ela tinha família, ela tinha amigos, ela era muito amada. Então, as pessoas precisam criar essa responsabilidade virtual, né? Porque é muito fácil falar. Mas ninguém quer isso para um filho, para um sobrinho, ninguém quer. Uma menina nova, uma menina bonita, com 24 anos, que tinha uma vida toda pela frente. O Orlando, noivo da Aline, contou outros detalhes sobre a rotina do casal e a convivência com a depressão. Veja agora o depoimento emocionado dele. Quase uma semana depois do que aconteceu, o Orlando, o noivo da Aline, decidiu falar pela primeira vez. Eles começaram a namorar em 2017, já estavam morando juntos há quase 9 meses. Orlando, por que às vésperas do casamento você decidiu não seguir com esse plano que era de vocês? Bom, na verdade, é muito mais complexo do que simplesmente eu chegar na véspera e decidir. Eu já não tinha mais o que oferecer, eu falava para ela e para a mãe dela, a gente conversava muito, e eu falava, cara, como se fosse assim, um fruto que já foi tudo extraído dele e não tem mais nada. Eu já dei todo o amor, todo o carinho, toda a compreensão, toda a paciência, e eu ficava todos os dias pensando, falava, poxa, como é que a gente vai, enfim, ter uma família, como é que eu vou ter um filho, e o filho tirando a mãe da janela, o filho escondendo faca, porque lá em casa era assim, lá em casa a gente não dormia. Uma certa vez eu fui tomar um banho, quando eu saí, ela estava na cama com uma mão cheia de remédio, comendo todos os remédios dela. Então fomos para o hospital, a partir daí, eu já tinha escondido, então eu tinha que estar sempre mudando de esconderijo, porque quando você se ausenta, ela começa a procurar os remédios, começa a procurar alguma coisa para fazer. Então, eu só podia tomar banho, por exemplo, quando ela dormisse. Você, quando conheceu a Aline, já sabia que ela tinha depressão? Já. Eu conheci ela através de um aplicativo e ela veio me falar que ela tinha borderline. Mas quando a gente é leigo, a gente não entende, a gente, então se eu levar no médico, se eu levar no psicólogo, você tá muito cru, você nunca passou por isso. Então, tudo bem. E a gente conversava, tudo normal, passávamos o dia todo conversando. E aí, conforme a gente foi se encontrando, conforme fomos tendo um relacionamento, ela foi começando a ter as crises. Na verdade, eu não começava porque ela sempre teve. Desde os 12 anos de idade, só que eu comecei a presenciar essas crises. E todo dia, antes de chegar em casa, eu olhava, meu Deus, será que tem bombeiro, será que tem polícia, alguma coisa embaixo? Eu via que não tinha nada, eu falei, então não se jogou. E tudo que você fala vira um problema astronômico, e tudo culmina no suicídio. Quantas cartas de suicídio ela já me mandou? O dia bom dela, eu não diria um dia inteiro bom. Eu diria que, às vezes, ela olhava pra mim, caramba, nossa, eu tô feliz, que bom, mas isso era raro. Dias antes do casamento, me dava crise de choro, eu ficava em casa, eu ficava cabisbaixo, e fora pensando o tempo inteiro, meu Deus, depois do casamento, como é que vai ser? E ela também tentava, ela sofria muito com isso, a culpa não é nem um pouquinho dela, nem de ninguém, essa doença maldita. E eu não queria terminar de forma alguma, eu queria terminar com ela. Só que eu já tinha terminado comigo, eu não tinha mais vida. Eu era um cuidador dela, um cuidador, um provedor e alguém que tentava fazer tudo por ela. Só que chegou uma hora que, como eu te disse, repetindo mais uma vez, eu não tinha mais o que oferecer. Na noite que ocorreu o casamento, que ela casou sozinha e tal, eu falei com ela, falei, olha, no finalzinho da noite, eu falei, minha bateria tá descarregando, eu me isolei de todo mundo, mas eu não vou me isolar de você, não. Eu não vi os stories na hora, as coisas, mas o pessoal falou, tá se arrumando, ela não parece estar mal, claro que estava, mas não tá pelo menos aparentando. Tava dançando lá, tava com as amigas. Eu falei, bom, ela vai estar rodeada de gente, ninguém vai deixar ela fazer nada. A gente fala muito da pessoa que tem depressão, mas quando você entra em um relacionamento com alguém que tem depressão, você não sabe o que esperar. Você acha que é uma pessoa triste, que você vai dar todo o seu amor, vai oferecer cuidados médicos e o resultado disso é a cura da pessoa. Mas não é. Quando a mãe dela me abraçou, falou, filho, você não tem culpa, eu sei que isso era uma tragédia anunciada, eu sei que a gente tentou de tudo, eu também tentei de tudo. Me deu muito conforto quando a tia dela, a mãe dela, sabe, veio prima dela, mandando mensagem, o pessoal da família, da parte dela me dando apoio, todos os meus amigos que me conhecem minha índole, conversando comigo. Então só quem me julgou
foram pessoas que não me conheciam. Eu ofereci o médico, eu ofereci o psicólogo, eu ofereci as coisas que ela julgava ser boas, que ela gostava, que ela dizia que era o sonho dela. Eu dei todo o meu amor, todo o meu carinho. Eu saía de casa, falava qualquer coisa, aí ela liga pro mozão, entendeu? Eu tentei de tudo, mas eu não consegui. Então eu não posso dizer que eu tenho uma coisa para falar. O que eu vou falar? Eu não consegui. Eu vou falar o quê? Entendeu? Como que eu posso aconselhar alguém? Quem sou eu? A sua família era a favor do... Qual mãe, qual pai que é a favor de ver o filho correndo atrás da mulher, senão ela vai se matar? Minha mãe falou, meu filho, eu nunca mais te vi leve, eu nunca mais te vi sorrindo muito. Eu sempre fui muito sorridente, fiz muita brincadeira com tudo. Ela falou, nunca mais te vi rindo.